Existe uma propriedade do fluido que a gente denomina de princípio de Pascal que é muito útil para a gente, para a humanidade, para o homem. Vamos supor que eu tenho um copo d'água aqui e eu coloco um objeto, eu coloco a minha mão aqui. A gente sabe que se a gente mergulha aqui, coloca um objeto, ele está ocupando um espaço aqui que seria da água, então a água vai aumentar o nível, né? A água vai, tipo assim, se espalhar mais. Só que ao se espalhar aqui, ou seja, aumentar um pouquinho de nível, coisa assim, a pressão que ela estava exercendo se espalha também. Então a gente pode falar que se eu pressiono num ponto, ou então se eu coloco um objeto pressionando num certo ponto do fluido aqui, essa pressão vai se distribuir uniformemente, tanto que a pressão aqui faz com que esse trem suba, que é consequência, né? Não pode ocupar o mesmo espaço. Então a pressão que eu estava exercendo, ela é distribuída por toda a superfície, por todo o corpo. Então, por exemplo, pega ali uma pasta de dente, que tem lá a pasta que é algo mais fluido também, né? Então, quando a gente aperta aqui a ponta da pasta, você exerceu uma pressão na bunda da pasta de dente lá, né? Do recipiente. Então, essa pressão que você fez aqui, ela vai se distribuir até sair lá fora, até espirrar aqui. Então, qualquer lugar que você apertar e pressionar, essa pressão que você fizer numa parte do fluido, ela é se distribuída uniformemente por todo o fluido. Então, no caso aqui, ela escapa porque ela está aberta a tampa. Então, por exemplo, quando você tem o seu freio do carro, o freio do carro é tipo um fiozinho que se conecta do pedal até as pastilhas de freio. Só que esse fiozinho que se conecta tem um fluidozinho lá, que é o fluido do freio. Porque funciona da mesma forma, você faz a pressão numa parte do fluido, essa pressão se distribui leva essa informação, né, se distribui até lá. Já viu aqueles robozinhos de Lego que o pessoal faz assim, tudo mais, de robótica, né, coisa assim? A coisa mecânica dele, posso pensar em coisa automática, né, que é a robótica de pensa, que tipo assim, ele gira desse jeito, faz desse jeito, porque mandou um comando para ele. Só que, ou posso pensar em fazer diretamente com seringas, porque as seringas são o quê? Se eu quero fazer esse movimento do braço, vamos supor que eu tenho que puxar a seringa. A seringa está conectada com um fiozinho, com líquidozinhos. Então, se eu puxo aqui, ele vai entender que eu tenho que puxar aqui. Se eu aperto aqui, ele vai entender que eu vou fazer isso aqui. Então, transmitir a pressão, transmitir até esse tipo de informação. Então, pelo princípio de Pascal, que é a transmissão da pressão de um ponto e uniformemente essa transmissão por todo o outro do fluido, a gente consegue muitos mecanismos interessantes, utilizando para freio, utilizando esse conceito da pasta e tudo mais. E existe o que a gente vai gostar muito de trabalhar, que a gente chama de prensa hidráulica. Prensa hidráulica, que é formada aí com fluido também. Aí tem que ser um fluido que a gente fala um fluido especial, porque não é qualquer fluido que dá conta de distribuir toda a pressão. Às vezes ele pode ser, ele não consiga se comprimir, às vezes ele esquenta também, dependendo. Então ele tem uma característica especial, né? Tipo assim, não é só jogar uma água, um cuspe lá que o trem vai dar certo, que esse princípio funciona. Mas para os fluidos que funcionam esse princípio, são muito úteis. Então, qual que é a utilidade? Porque como a gente fala que a pressão vai se distribuindo para todos os pontos, a gente pode rachar uma relação que a variação da pressão num ponto A, que eu vou chamar aqui o ponto A, aqui, que é onde eu vou exercer essa pressão, é igual à variação da pressão no ponto B. Ponto B que eu vou chamar aqui. O que significa isso? Variação da pressão, eu posso associar que a pressão é força sobre a área e a pressão aqui também em B é a força sobre a área dele de lá. Só que a força é exercida no ponto A. Então vamos supor que nessa prensa aqui, olha, é como se fosse tipo uma seringa mesmo. Esse trem aqui pode subir e pode descer. O êmbolo da seringa que a gente chama. Coloca aqui para mim uma força, um peso. Vamos colocar assim, uma caixinha. Essa caixinha tem um peso aqui de 10 quilos. Ela está sendo aqui numa área pequenininha, uma caixa de 10 quilos numa área pequena. Uma área aqui, olha, e vamos colocar aqui de 0,1 metro quadrado. Bem pequeno. 0,1 metro não é tão pequeno, mas assim, uma área pequena. Você colocou 10 quilos lá. Quando você coloca o peso aqui, vai exercer uma pressão sobre o fluido aqui. Ao exercer essa pressão vai se distribuir e vai chegar até o ponto B. No ponto B, então, a tendência é que se você aperta aqui, esse nível tende a subir, como se fosse uma seringa mesmo. Pressionou aqui, joguei para esse trem subir aqui, tem essa mobilidade. Então, vamos supor que aqui é uma área muito grande, uma área aqui de, sei lá, de 10 metros quadrados, que é uma área realmente muito grande. 10 metros quadrados é uma área muito grande. Então, colocou que é 10 metros quadrados, beleza. O que eu consigo suspender? O que de caixa, o que de objeto eu consigo suspender de peso aqui então? Então, qual que vai ser o peso que eu consigo suspender ou equilibrar? Se eu coloco isso aqui, eu consigo equilibrar com que peso aqui?
Então, se eu coloco uma caixa de 10 kg em 0,1 metros, o peso que essa caixa exerce é massa vezes gravidade, então é de 100 newtons. A área que está exercida aqui é de 0,1 metros quadrados. Essa pressão que eu exerci aqui, força sobre área, é a mesma pressão que está sendo exercida aqui, porque eu transferi essa pressão. Força, que eu não sei, que é o que eu vou descobrir, que seria o peso da caixa, sobre a área lá de 10 metros quadrados. Então você passa lá para cá multiplicando e faz as continhas, vai ficar 1000 dividido por 0,1, 10.000. São 10.000 newtons, ou seja, eu consigo suspender ou equilibrar um objeto de 10.000 newtons, que é proporcional a 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Olha que absurdo então, como que a pressão, como que o princípio de Pascal é útil para a gente. Se eu quero suspender um carro, então, posso construir uma prensa de uma forma com que eu tenha aqui uma área bem pequenininha, de preferência, que eu coloco uma força, e uma área bem grande também para estender o carro. 10 metros quadrados é um absurdo, tá? Mas vamos supor que eu consiga fazer isso. Então, com apenas 10 quilos nesse sistema, ou uma força proporcional a 10 quilos, se eu pressionar com uma força proporcional a 10 quilos, uns sacos bons de batata aqui, sacões de batata, eu consigo suspender um carro, equilibrar um carro. Um pouquinho mais então, aqui, ó, 11 quilos de batata, por exemplo, eu consigo fazer com que esse aqui suba e depois suspenda lá, tá. Enfim, só para mostrar que eu consigo suspender um carro fazendo uma força mínima, fazendo uma força aí com 10 kg de batata se eu montar um sistema para isso. Ou seja, esse princípio de Pascal muito útil para a gente, que a gente consegue fazer com que as máquinas funcionem de forma absurda utilizando esse princípio aqui dos fluidos, que não é só transmitir a informação de um ponto a outro, porque eu aperto aqui, esse trem vai sentir lá, mas não só isso, mas como também fazer um ganho, né? Aumentar peso, eu posso suspender coisas maiores e tudo mais, desde que faça a construção certinha, dentro das suas limitações. Mas enfim, olha a utilidade disso para a gente. O princípio de Pascal, então, a gente pode relacionar com essa fórmula, mas dada essa ideia principal, que é a distribuição da pressão por todos os pontos do fluido.